Boa noite a todos, boa noite a todas. Aliás, aí só temos todos por enquanto. Não sei se vai aparecer mais uma galerinha por aí, mas a gente vai vendo. Olha só, gente, nosso assunto hoje são os óxidos. Qual que é o meu intuito? Quando eu vou analisar as funções, sempre nós temos aí uma maior predominância em ácidos, bases, óxidos e depois os sais. Tem uma questão que veio na UFO, cobrava o conceito de sal, que seria um produto da neutralização ácido-base. E aí eu vou falar um pouquinho disso aqui na aula de hoje, para a gente relembrar. Mas depois, ao longo do tempo, eu posso pensar em uma aula para a gente discutir os principais sais, né? E abordagens deles, algum tipo de nomenclatura, mas não é um assunto tão recorrente para a UFO. Apesar de ser talvez indireto, né? Ele pode aparecer num outro contexto, mas não precisamente sendo cobrado acerca dos sais, de suas reações, aquela ideia toda lá. Isso não aparece tanto não. Um pouquinho minha mesa tá vida própria. Agora olha só, gente. Quando nós pensamos então nos óxidos, né? O que eu quis trazer? Nomenclatura deles. Ela sempre vai aparecer. É uma questão que não adianta a gente correr. Sempre eu vou ter que pensar um pouquinho nas nomenclaturas e um pouco das propriedades. O bom é que os óxidos, na minha opinião, são um dos mais fáceis de dar nome, né, do que os outros. Ô Eduardo, você não é o povo não. Vamos ligar com os que estão aqui. Vocês estão aqui, para mim isso é mais importante do que tudo. Vou valorizar quem está comigo. Quem não está... Daí depois eles veem. A Duda disse que apareceria, né? Da sua sala. Mas, até agora. E aí a gente vai vendo aí. Preocupar com o povo não, vamos com a gente. Queridos, olha só. O conceito do que é um óxido. Primeiro, óxido é um composto binário. Isso é muito importante, gente, porque quando eu penso binário, você tem que entender que eu estou me referindo a dois elementos. E tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muita gente errando em pensar que binário é dois átomos. E não é. É dois elementos químicos. Certo? Então, ó, no caso aqui, alguns exemplos. Cálcio e oxigênio. Carbono e oxigênio. Enxofre e oxigênio. Silício e oxigênio. Nitrogênio e oxigênio. Mas, ó, nem sempre eles vão ter dois átomos. No caso desse, ele vai ter dois átomos. Mas todos os outros vão ter mais. Porque eu tenho que lembrar que são dois elementos. Agora, tem uma segunda condição de existência. Que é, um óxido ele tem que ter dois elementos, mas ele tem que ser... O oxigênio tem que obrigatoriamente ser o elemento mais eletronegativo. E aí, por isso, então, a gente não tem, né, óxidos de flúor. O único elemento da tabela periódica que nós não temos aí óxidos, né, no caso, os mais gerais são o flúor e os gases nobres. É porque eles não formam compostos, eles não se ligam facilmente. Então, lembre-se que no caso desse que está aqui, né, do OF2 ou do O2F2, eles são chamados de fluoretos. Eles são compostos de flúor, mas eles não são chamados de óxido. E aí, cabe ainda, né, nós lembrarmos o seguinte, que qualquer composto que apresente o oxigênio, ele é o mais eletronegativo, e um outro composto qualquer, um outro elemento qualquer, nós vamos ter um óxido. Tem um óxido bastante interessante, que às vezes a gente não dá muita atenção para ele, tá? Um pouquinho a gente comenta um pouco sobre ele. Os óxidos, gente, são classificados, e aí nós vamos fazendo as classificações, vendo nomenclatura juntos, né, entre óxidos chamados de ácidos, que são os moleculares, né? Ou seja, aqueles que são formados por ligação covalente. Nós temos os óxidos básicos, que são os compostos iônicos, de todos os casos aqui. Então, nós vamos ter metais ligados ao oxigênio. Muito cuidado, porque eu vou afirmar que os óxidos iônicos são básicos, mas não são todos. Nós temos alguns casos de óxidos que são anfóteros,
e que eles são também iônicos, né? Então, o fato deles serem iônicos não obrigatoriamente vai dizer que eles são básicos, e sim que o tipo de ligação formado nesses compostos é do tipo iônica. Né? Os óxidos neutros, que são 3, que vocês vão guardar. Os anfóteros, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o que é ser anfótero. E os duplos. Os duplos, né? A UFO não tem um costume tão grande em cobrar. Tem uma faculdade que eu preparo alunos, chamada Universidade Federal, Universidade de Rio Verde, uma particular para medicina. É uma faculdade muito boa para o curso de medicina, cara pra caramba, só que ela é pesada a prova dela. E, cara, eles amam óxidos. Eu quero apostar, quando eu vou fazer as preparações para lá, eu já coloco no hall óxidos, porque é certeza que vai aparecer. E eles cobram muito, muito bem e de uma forma bem complexa as questões, né, envolvendo os óxidos. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Os óxidos moleculares. Olha só, aqui eu não citei os exemplos, mas eu vou pôr alguns exemplos para a gente conversar. É o seguinte, sempre trabalhando os principais. Então, ó, eu vou colocar aqui aqueles que você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Né? Porque tem uns que você não precisa de levar tanto em consideração. Mas tem alguns dos óxidos, você não pode esquecer deles, que eles têm uma importância muito grande para diversos contextos. Então, ó, falando de óxidos moleculares, nós temos que lembrar o seguinte. Aqui, ó, nós vamos ter os principais CO, chegou mais uma, o CO, o SO2, o SO3. Boa noite, querido. Ele por acaso. Só dá um mute, por gentileza. Então, o SO3, o CO2. E aí vamos para alguns que não são tão conhecidos, mas que eles têm, só para a gente explorar um pouquinho a regra de nomenclatura. Né? Quando nós pegamos os óxidos de nitrogênio, nós temos lá, ó, o N2O, N2O5. Certo? Só para a gente explorar um pouquinho as regras de nomenclatura. Queridos, na hora de darmos nomes para os óxidos moleculares, é muito importante que nós tenhamos o seguinte: nós vamos colocar a quantidade de oxigênio e a quantidade do elemento. Então, sempre acrescentando os termos, né, para 1, 2, 3 ou 4 oxigênios, dependendo da quantidade que tiver. Então, ó, o nome, por exemplo, desse carinha, né, que é o CO, um oxigênio e um carbono. Então, eu vou ter o monóxido de carbono. E aí, vamos pensar, junto desses nomes, vamos conversar um pouquinho sobre algumas importâncias desses carinhas, né? Pelo menos desses que são os principais, que eu mencionei para vocês, né? Aqui para cima, né? Alguns deles são bem recorrentes em alguns contextos. O monóxido de carbono é um óxido extremamente importante. Ele é formado na maioria das combustões de compostos orgânicos e ele tem uma característica. Ele é extremamente tóxico, né? Então, além de ser tóxico, ele é também sem cheiro, né? Ele não tem cheiro de nada. E aí o que acontece é o seguinte: quando nós temos a queima desse monóxido e o aumento excessivo dele num ambiente fechado, a pessoa às vezes está ali dentro e ela não sente um cheiro, mas ao mesmo tempo ela começa a se desfalecer por causa da toxicidade dele. Onde, né, acontecem acidentes com esse tipo de composto? Quando nós temos aquecedores, aqueles aquecedores, né, em países mais frios, aquecedor que eles usam a queima do gás, metano, gás butano, ou até mesmo em lareiras, né, quando você tem ali a queima de madeira e não há uma troca de
desse ar, né, no ambiente, você pode ter problemas sérios, né? Uma outra questão, inclusive isso foi noticiado há alguns anos, quem é meu aluno talvez já ouviu essa história, um casal de namorados, eles foram, né, namorar dentro de um quarto, uma garagem fechada, desculpa, e eles colocaram, eles estavam com o carro, colocaram o carro dentro da garagem, fechou as portas, e para não sentir muito calor dentro do carro, eles ligaram o motor do carro para o ar-condicionado funcionar. Só que o motor queimando, liberando monóxido de carbono, o ar-condicionado capta o ar do exterior do carro, que no caso era o ar dentro, né, fechado dentro dessa garagem, e trazia para dentro do carro. Né? O casal de namorado, infelizmente, foram encontrados mortos os dois, né, caíram um para um lado e um para o outro, porque eles morreram asfixiados. E aí uma coisa muito louca, porque o monóxido de carbono ele forma uma estrutura estável chamada de carboxihemoglobina, né, que ele se liga fortemente à hemoglobina inativa e a pessoa morre por asfixia. O mesmo acontece em incêndios, né, em lugares em que há queimadas, quando a pessoa respira muito daquela quantidade de monóxido, ele vai sofrer, né, a carboxihemoglobina e, consequentemente, morrer por asfixia, devido à sua toxicidade. Firmeza? Então guarda isso, porque é um contexto muito importante, tanto para a UFO quanto para o Enem. Agora, olha só, se nós temos dois oxigênios e um átomo do outro elemento, nós vamos simplesmente colocar dióxido, termo di, vou mudar aqui a cor, dióxido de, e o nome desse elemento. No caso aqui é o enxofre, então dióxido de enxofre. Gente, talvez esses sejam os mais abordados dos ácidos, inclusive foi uma questãozinha da própria UFO, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, dióxido de enxofre, né? E aqui, o outro é o trióxido de enxofre. Então, para dizer que são 3 oxigênios e um enxofre. Então, trióxido de enxofre. Não tem nenhum dos principais que sejam aí o tetra, né? Mas se fosse 4, tetra, 5, penta, hexa, hepta e assim por diante. Não são tão comuns os outros, né? Mas aqui eu coloquei um do penta porque ele tem uma questão ambiental muito importante. Queridos, não podemos esquecer que esses dois carinhas aqui, eles estão extremamente envolvidos em questões ambientais, né? Quando eles estão em excesso na atmosfera, principalmente o SO2, que é derivado da queima de combustíveis fósseis, eles vão ser os causadores da tão temida chuva ácida. Só lembrando que chuva ácida é quando nós temos um aumento da acidez das águas da chuva. Por quê? Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque, de um modo geral, a chuva, né, a água da chuva, ela é levemente ácida. Tá? Ela é levemente ácida. Agora, o excesso de acidez causado pela presença do dióxido de enxofre, aí sim vai causar um impacto ambiental chamado de chuva ácida ou chuvas ácidas. Beleza? Daqui a pouco a gente vê as reações que acontecem nesse contexto. Já o dióxido, né, aqui só para você ver, o carbono tem 2 óxidos. O dióxido de carbono, né, então dióxido de carbono, nós estamos cansados de saber das suas particularidades. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera causa um impacto ambiental. Como é que é o nome desse impacto ambiental, queridos? O aumento do dióxido de carbono causa um impacto ambiental. Como é que é o nome desse impacto? Isso, aquecimento global, né, ou a intensificação do efeito estufa. Temos que tomar um cuidado da mesma forma que eu mencionei da água das chuvas ácidas. O efeito estufa não é um impacto ambiental. Toma cuidado com isso.
O efeito estufa é um fenômeno importantíssimo para a sobrevivência, né, humana e dos seres na Terra. Agora, o que não pode é essa intensificação no efeito vai gerar o aquecimento global e aí isso se torna um impacto ambiental, certo? Agora vamos pensar, a queima de compostos orgânicos gera um gás carbônico e aí nós podemos deixar de lado a nossa queima de glicose, nós expelimos pela respiração dióxido de carbono. Então, nós estamos emanando essa quantidade de dióxido de carbono e poluindo também a atmosfera. Na verdade, ele é resultado da sobrevivência, da vida. As árvores emitem também gás carbônico. Só que aí a gente tem que lembrar que as árvores, elas, além de emitir, mas elas mais captam o gás carbônico e produzem, né, glicose a partir da fotossíntese, certo? Mas a gente tem que lembrar que as árvores, elas têm um processo tanto de respiração celular quanto de fotossíntese, né? À noite, por exemplo, elas fazem respiração celular. A galerinha da biologia já deve ter trabalhado bastante com vocês. Agora, aqui ó, nós temos só para você ver um exemplo de um óxido em que ele tem um oxigênio e 2 nitrogênio. Então, nós temos que colocar as quantidades do mesmo jeito. Então, aqui nós vamos chamá-lo de mono. Vou mudar essa cor aqui, os todos azuis. Nós vamos ter, então, aqui monóxido de dinitrogênio. Olha só, tem que gaguejar, hein? Monóxido de dinitrogênio, tá? Para nós mineiros, né, a gente fala assim, monóxido de dinitrogênio, né, vai fazendo toda uma mistura aí, de dinitrogênio. Agora, olha só, quando nós temos um óxido, no caso, esse daqui, ele também é um dos participantes da chuva ácida. Na verdade, não é o primordial que exerce esse fenômeno, mas ele pode também causar a chuva ácida. Lembrando que a chuva ácida vai ser causada principalmente pelos óxidos de enxofre, o di e o trióxido e pelos óxidos de nitrogênio, né? Então, aqui nesse caso, ó, 5 oxigênio. 5 nós vamos ter então o pentaóxido de dinitrogênio, certo? Pentaóxido de dinitrogênio. Agora vamos pensar o seguinte: por que esses carinhas, né, esses óxidos aí que eu mencionei, são chamados de óxidos ácidos? Galera, só apagar aqui um pouquinho. Esse daqui, ó, ele é neutro, tá? Eu coloquei ele só para a gente ter uma noção né, de um oxigênio e de 2 nitrogênio, mas ele pode aparecer. Eu vou apagar ele aqui só para ele não ficar no mesmo slide, porque ele é neutro, ele não é um óxido ácido, beleza? Depois a gente menciona o nome dele de novo lá na frente. Apaga ele aqui só para não causar confusão. Se você tirar a foto ou depois pegar esses slides aí, você pode gerar confusão. Mas dá para a gente entender bem essa questão. Olha só, quando nós falamos que os óxidos moleculares podem ser ácidos, e quando nós falamos que um óxido é ácido, eu preciso lembrar que ele só é considerado ácido porque ao se dissolver em água, ele reage com a água e produz um ácido. Então, ó, eu mencionei para você o caso dos dois, né? Se a gente pega as chuvas normais, eu tenho na atmosfera o gás carbônico. Eu tenho na atmosfera o gás carbônico. Então, ó, se eu pego lá o gás carbônico, e ele é um dos casos de óxidos ácidos, eu vou ter então CO2 gasoso. Ele reage com o vapor d'água nas nuvens, né? E ele vai formar um ácido. Então, ó, ele vai formar o ácido carbônico. Então, esse ácido formado, ele vai conferir pH menor que 7.
né? Então ele torna as águas da chuva levemente ácida. E aí isso não é um impacto ambiental, mas ela tem consequências. Ela tem um monte de consequências. Tem um experimento muito simples, gente, que um dia ele pode até aparecer. Tem um professor lá na universidade que ele gosta muito de cobrar experimentos simples nas provas. Quase sempre que aparece, né, uma questão ou outra falando de experimentos simples, eu até penso que possa ser ele. Ele gosta muito disso. Que é o seguinte, se eu pegar ali uma solução muito diluída de uma base e colocar uma gotinha de fenolftaleína, lembrando que a fenolftaleína ela é um indicador ácido básico e que ele confere uma coloração vermelha, né, para o meio básico. E se eu pegar um canudinho esses canudinhos de bebermos aí, né, esse canudinho de plástico, enfim, papel, e se eu pegar um canudinho e assoprar dentro dessa solução, nós vamos perceber a mudança de cor da solução. Por quê? Porque ao soprar, eu estou mandando ali para essa solução gás carbônico. Esse gás carbônico reage com a água, forma ácido carbônico, e esse ácido carbônico reage com a base que está lá dentro. E aí, então ele vai neutralizar a base, fazendo com que haja então a mudança de coloração. Então, ó, se eu tiver, só para eu representar para você esse esquema, né? Depois a gente usa para pensarmos aí no outro. Então essa reação está acontecendo. Se eu tiver lá dentro uma base qualquer, ele vai tornar ela vermelha por causa do indicador. Só que ao soprar, porque ela... já viu quando você vai tomar suco, você fica soprando ao invés de sugar? Vocês não sei, já passaram dessa idade. Mas meus filhos, de vez em quando, eles ficam lá fazendo bagunça. Então, lembre-se desse experimento simples. Por que ele vai mudar a coloração? Porque você tem soprando um óxido que é ácido, que vai reagir com a água, formando um ácido. E ele vai neutralizar a base. Tá certo? Esse princípio ele é tão simples, mas ele é tão usado. Aí a gente vai ver aqui ao longo dos outros exemplos, sempre havendo um óxido ácido, ele vai neutralizar com uma base, né? Ou, desculpa, vai neutralizar com um ácido, né? E, enfim, o contrário também é verdadeiro. Ele pode formar um sal, ou o óxido ácido pode reagir com o óxido básico, pode reagir com ácido, formando um sal, ou com água, formando uma base. A gente vai olhando alguns desses casos. Então, um outro exemplo é a reação do dióxido de enxofre. O SO2 gasoso, que está na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis, formando, então, ó, é uma brincadeira de somar, gente, ó, 2 hidrogênios, H2, SO, ó, tem 2 oxigênio aqui, mais um da água, SO3. E aí, vamos só recapitular nossa aula lá? Esse ácido é chamado de como? Ácido, quem sabe o nome dele? Põe para mim. Então, eu vou colocando a outra já. Qual ácido que é esse? Pode pôr no particular, se você estiver com vergonha. Esse, ó. E eu vou pegar o outro exemplo, que é o N2. Nossa. Carbônico não. Gente, tá travado para todos? Não, travou aqui mesmo. Vê aí para mim. Carbônico não, velho. É de enxofre. Será que aconteceu? Travou mesmo o negócio aqui, ué. O Zoom deve ter dado um BO aí. Eu tô vendo que a minha carinha tá travada. Ah, não, o de baixo. O de cima é carbônico mesmo, tá? Você tá certinho. Tá? O de cima é o carbônico mesmo.
O EBS está entregando de boa. O Zoom que deu uma doideira aqui. Melhorou não, gente? Beleza, aqui pra mim também tá normal. Bora lá, Eduardo. Que coisa você fala, a gente tira e liga de novo, mas... Os outros aí, o Eduardo, aliás, a Maria. Maria, qual Maria você é, Maria? Tá travado pra você, Maria? Pra mim dá um ok. Gente, aqui ó, vai ser o ácido carbônico. Opa! Ácido carbônico, né? Ácido carbônico. E aqui é o ácido sulfuroso, certo? Já o SO3, aí sim ele vai ser ó, H2SO3 mais 1, 4. Aí nós temos o ácido sulfúrico, né? Agora pensa, uma chuva em que seja derramado o ácido sulfúrico. Você tá doido, né? Como diz um brother meu, você tá doido. Mas já aconteceu, tá? Já aconteceu. Aqui na região, aqui perto, na região aqui de São Paulo, mais ou menos ali no interior de São Paulo, mais pro lado de cá, assim, eles uma chuva muito ácida, que ela tinha uma concentração considerável de ácido sulfúrico. Ela destruiu plantações, destruiu monumentos, carros, né? Fez um mosca-céu, tá? Agora olha só, gente, esse carinha aqui ele não aparece com tanta frequência, mas ele vai formar o ácido nítrico. Então, ó, ele vai formar HNO3. Então, ó, fazendo balanceamentos, né, nós temos dois hidrogênios, dois nitrogênios, né, e 6 oxigênios. Então, ó, ele vai formar o ácido nítrico, que é um ácido também forte. Então, a concentração dele na atmosfera não é muito alta, mas quando ele está presente, ele vai intensificar, né, o aumento da acidez dessa água da chuva, tá? E ele vai ser produzido muito em alguns pontos bem específicos, em indústrias que vai liberar esse tipo de óxido. Não é uma coisa tão generalizada quanto os outros, que só basta ter a queima, tá? Agora, olha só, gente. Um ácido também é ácido justamente porque ele pode reagir com uma base, né? Então, se ele reage com uma base, ele forma um sal, é como se ele fosse o próprio ácido, né, reagindo com a base e formando um sal. O exemplo que eu mencionei é um deles. Agora, um muito importante e que acontece bastante é dos mecanismos que a indústria tem para diminuir a concentração de dióxido de enxofre na atmosfera. Vários processos em que ele vai formar o dióxido de enxofre, eles precisam do que a gente chama de lixiviação aquosa ou lavagem de um gás, né? Então, ó, o que seria isso? Um exemplo é quando nós temos aí o SO2, que é talvez um dos principais exemplos desse caso, né, mais rotineiro aí. Já foi questão do Enem, mais envolvendo cálculo do que esse conhecimento, mas ele pode trocar de lado, né? Ao invés de ser cobrado o cálculo, cobrar a parte teórica da reação. Então, se a gente pegar o SO2 mais uma base, então vamos pensar. Geralmente, eles usam muito hidróxido de bário, né? Muitos usam hidróxido de bário. E aí, então, OH ou hidróxido de cálcio, né? Os dois são usados. Vou pôr aqui o cálcio. Acho que ele é mais usado até do que o próprio bário. Então, ó, hidróxido de cálcio, CaO2, mais o óxido aqui, ele vai formar o CaSO3 mais
água. Conferindo aqui os oxigênios, nós vamos ter 2 aqui mais 2 aqui, 4. 3 mais 1, 4. 1 cálcio, 1 enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Certo? Então, por que eles usam muito cálcio e bário? Porque quando nós vamos ter a formação tanto do SO3CA ou do SO4, porque ele pode acontecer no caso do bário, acontece muito a formação, ele é um composto, gente, que ele é pouco solúvel. E aí, se ele é pouco solúvel, pensa só, aqui eu tenho uma solução aquosa. Deixa eu só dar uma chegadinha para o lado aqui e coloco ele certinho. Eu tenho uma solução aquosa, então fácil de manipular, né? Facinho de manipular, CaOH2, aquosa. Aqui eu tenho um gás, então borbulha esse gás nessa solução, e aí, ao borbulhar esse gás na solução, ele vai sofrer a formação de